atuo na educação física escolar, atuo na educação física escolar já há uns 10 anos, né? É, nem sempre trabalhei na educação, sempre iniciei trabalhando em firma, já fui açougueiro, já trabalhei de motoboy, já trabalhei em diversas áreas aí antes de ser professor, até o momento que eu disse, né, vou parar de me incomodar, hein? Foi aí que a pessoa arruma as coisinhas para a cabeça, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Eu sempre tive interesse em fazer cursar educação física, concluí, eu morava no Paraná, inicialmente, vim morar em Joinville, né? Já estou 16 anos em Joinville. Quando cheguei em Joinville, decidi fazer o curso de educação física. Me formei em 2017. Assim que eu comecei a fazer minha faculdade, eu já atuava, né, nas escolas, porque aqui eles autorizavam trabalhar como não habilitado, então para mim isso foi uma experiência enorme, por você ser estudante de educação física e já poder estar atuando, né? De início foi perdido, muitas coisas, né? A gente sofreu pelo caminho e tudo serviu de aprendizado, né? Então, hoje eu sou formado, trabalhei muito como professor ACT, não sei se todos vão conhecer esse termo, professor contratado, né? Onde que eu ia substituir algum professor com uma licença maternidade, uma licença doença, e era tempos curtos, trabalhava 2 meses, 3 meses, então nesse tempo eu passei por mais de 20 escolas. Foi aí onde que eu pude vivenciar diversas experiências, né, em escolas diferentes, realidades diferentes, em bairros diferentes, e cada comunidade, cada escola, né, tem suas peculiaridades, né, suas diferenças, né. E aí E hoje, né, sou efetivo, né, pelo estado de Santa Catarina. aqui em Minas, né, a gente fala os professores designados. Quando é contratado sem ainda, né, que não tem um concurso, aqui a gente chama de designados. É, Designados. e como assim que surgiu assim a sua ideia de cursar educação física? Você sempre quis isso ou foi uma viradinha de chave que você teve ali? Assim, eu sempre gostei de educação física, né? Na verdade, assim, eu gostava de educação física, mas sendo bem sincero, eu nunca tive professores de educação física que desse uma educação física prazerosa, com aulas diversificadas. Mas eu sempre quis cursar educação física por um motivo assim que eu gostava das aulas, né? De fazer, jogar o meu futebol, de fazer as atividades que eram propostas. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo e só tentando melhorar, né, a nossa área, né? Uhum. É, hoje, né, a nosso teor mais desse bate-papo aqui é para falar um pouquinho mais sobre os anos iniciais, né, que são o Fundamental 1, né, os alunos ali do primeiro ao quinto ano. E a gente sabe que dar aula assim para essa faixa etária é muito diferente do que dar aula ali para adolescentes, para adulto. E como que é assim essa experiência para você, né? O que que você mais gosta ali de trabalhar com essa faixa etária? Tem alguma característica assim dessa faixa etária que você gosta mais? Eu vou falar da minha realidade, né? Primeiro, assim, antes de você dar sua resposta. Eu, se fosse para me escolher um segmento para mim estar trabalhando, eu só escolheria os anos iniciais, né? Eles ali praticamente tudo que eu passo para eles ali, eles fazem sem muito questionamento, eles entendem que é bom para eles estar fazendo aquilo, diferentemente aqui dos anos finais, né, mais oitavo, nono ano, o ensino médio, que tem sempre aquela restrição, não aceita tanto você levar alguma coisa diferente para eles. Então, por esse e outros fatores, até pela motivação em si das atividades que são passadas para mim, esse é o que me encanta mais esse segmento aí. E para você, você pensa um pouquinho diferente? Como é que é? Olha, eu acredito que é mais ou menos o mesmo caminho que o seu, né? Eu admiro muito os anos iniciais, porque eles têm um mundo pela aprender pela frente, né? Então, eles são muito participativos. Eu dificilmente vai ter um aluno que vai ficar sentado, por exemplo, professor, eu não quero fazer. Eles ajudam em tudo, eles ajudam, eles querem ajudar a levar o material, eles querem ajudar a recolher o material, eles colaboram com a atividade e não tem atividade ruim para eles. É Todas isso. as atividades propostas eles realizam com prazer e chegam no final da aula e, professor, amei essa atividade. E cada vez mais eles, né, eles vão demonstrando que eles gostam. E essa nossa interação, professor-aluno, que faz com que a aula fique mais divertida, né? Porque às vezes é uma atividade que, para a gente, você pensa assim, hoje eu vou levar esse exercício, que não é tão lúdico assim. Mas talvez eles não vão gostar. Mas depende como você propõe essa atividade para eles, como um desafio, ou você vai lá e você demonstra de uma forma divertida, aquilo se torna uma atividade lúdica e divertida para eles, né? Isso é muito gratificante, né?
E nós estamos com o chat aberto aqui, e vez ou outra vai chegar alguma perguntinha aqui dos professores aqui, né? E o Juan tá pedindo para te perguntar aqui, que hoje em dia, como que você faz para demonstrar algum salto da ginástica? Normalmente você pede alguém mais apto para estar realizando, ou é você mesmo que vai lá e demonstra a atividade para os alunos estarem reproduzindo? Tipo assim, Olha, você vai. sim, Você entendeu, né? pode, Mas, pode, sim. ah, É, a ginástica, por exemplo, é um conteúdo mais difícil de se abordar na educação física escolar, até porque nós, professores de educação física, nós não conseguimos dominar tudo. Geralmente, quando eu trabalho a ginástica, né, eu trabalho muita questão de explicação, demonstro a questão, falando para eles na parte teórica de tudo aquilo que envolve a ginástica, e aí eu busco aquilo que é mais simples, aquilo que é mais básico para a realidade daquela turma. Obviamente, se tem alguma turma que eu já conheço, que eu sei que tem alguns que já competem, que na minha escola existem esses alunos que são da ginástica, de outras turmas, eu peço, né, para que esse aluno vá até na minha sala, no momento da aula, e faça essa demonstração. Aquilo que eu consigo fazer, obviamente, eu faço, mas aquilo que está além das minhas capacidades, aí eu peço para outra pessoa, né? E quando dá, a gente sempre traz uma vivência, assim como a ginástica, quanto lutas e outras modalidades aí que nem tudo a gente domina, a gente pede ajuda para quem sabe mais, né? aí a gente até vê lá no seu Instagram lá que às vezes você mesmo realiza as atividades lá e coloca, né? A gente acho que já teve uma de escalada que eu vi você fazendo, um circuito. Então isso é interessante até para o aluno visualizar, né? E para ele ver o professor fazendo também, é até um pouco mais motivante também, né? Mas como você Eles disse perdem a também, nós não vergonha, né? conseguimos fazer tudo, né? Vez ou outra também a gente pede um aluno para demonstrar atividade. É igual quando tem alguma estafeta, ou porque o aluno tem que ir muito distante, a minha quadra que é bem grande. Eu coloco o aluno para fazer, explica aí direitinho, vai lá, faz, até para evitar um pouquinho de fadiga, né? Sim. É, A gente cansa, né? 10 aulas no dia, o cara correndo, explicando para 10 turmas, não é fácil, mas a gente tá aí, né? e voltando, né, um pouquinho nessa parte aí do trabalho com os anos iniciais, voltando mais um pouquinho, falando agora mais da parte prática, como que você faz assim para estar planejando suas aulas? Você costuma, tipo assim, seguir algum método específico, alguma coisa que já te acompanha já? Ou você prefere criar assim, suas próprias estratégias, por exemplo, com base em experiências assim, que você já teve ao longo dos anos e de acordo com o desenvolvimento da sua turma ali? Olha, primeiro, né, nós temos a nossa BNCC, que é a Base Uhum. Nacional Curricular Comum, né, que é Brasil. Aí nós aqui, que eu sou de Santa Catarina, nós temos o currículo catarinense, aonde que eles dão o norte para nós dos conteúdos que são trabalhados, só que eles não definem que esse conteúdo será trabalhado com determinada turma. Eles Uhum. simplesmente dizem que de sexto a nono ano precisa trabalhar os esportes. E eu, como professor, dentro do meu planejamento, eu faço meu planejamento anual, aí eu defino o que o sexto ano vai trabalhar, o que o sétimo ano vai trabalhar, o oitavo, o nono ano, e assim por diante, né? Aí, através desse planejamento anual, onde que eu tenho o meu conteúdo, o meu objeto de conhecimento e as habilidades que cada turma vai trabalhar, eu faço o meu planejamento mensal. Aí nós temos um planejamento mensal, no qual onde que eu vou atrás das atividades para trabalhar aquele conteúdo de acordo com as habilidades de cada turma. Aí eu vejo lá, precisa trabalhar a iniciação do voleibol com o sexto ano, né? Aí eu vou atrás de atividades lúdicas, brincadeiras, primeiro exercício, teoria, explicando como é que é quadra, enfim, todas as regras básicas do voleibol, e a gente faz uma iniciação e assim por diante. E aí é bimestre, é trimestre? Como que funciona aí? Aqui nós trabalhamos por trimestre, né? E normalmente, assim, falando do objeto de conhecimento, você costuma trabalhar quantos por cada trimestre? Vamos supor, você trabalha ali um basquete, um voleibol, ou você pega um conteúdo só e vai com ele? Você tem essa Olha, média assim ou depende muito? depende muito, cara, porque o que que acontece? Se eu te dizer que, acredito que vocês vão concordar comigo, que o nosso tempo de hora-aula é muito pouco para todos os conteúdos que nós temos. Nós não conseguimos trabalhar todos os conteúdos como deveria ser trabalhado. Por exemplo, o nosso colega mencionou a ginástica, aí vai ter lutas. Então, aí, muitas vezes tem professores, né? Muitas vezes a pessoa fica mais focada no quarteto lá, que é o futsal, basquete, handebol, né, e voleibol, né? No caso, nesse trimestre, eu estou trabalhando jogos e brincadeiras, né, com algumas turmas ali. Como eu estou com turmas agora de terceiro, quarto e quinta série, aí entra a questão dos esportes, né? E aí vai entrar também um pouquinho da questão das lutas, que eu vou pegar mais a questão de abril e vai finalizar o trimestre. Então, jogos e brincadeiras, aí os esportes,
né? E aí, lutas, que eu vou fazer em abril. Aí nós estamos com mais uma pergunta aqui, né, que o Fernando mandou para nós aqui. Que no seu Instagram ele vê vários adolescentes, né, participando das atividades. Aí pergunta qual que é a estratégia, né, que você costuma usar com esses adolescentes para realmente engajar eles nas suas aulas, né? Se eles ficam muito dispersos. Olha, modéstia à parte, assim, cara, os meus alunos todos participam. Para não dizer todos, todos, sempre vai ter um ou dois que não participam, mas aí é por questão de saúde. Ah, eu tô com meu pé machucado, ah, porque aconteceu isso. É coisas assim de saúde, um atestado médico, entendeu? Mas por questão de fazer aula, até aqueles que não querem fazer aula, eles fazem aula porque eles são obrigados a fazer aula. Como eu estou ali na escola, por exemplo, há 3 anos, ele já conhece o meu jeito de trabalhar, e isso tudo contribui. Quando eu entrei, né, na escola, nem sempre foi assim. Né? Aí eles vão conhecendo você, sabe que você é um professor efetivo, sabe do jeito que você trabalha, sabe que você avalia, sabe que se não fizer, vai reprovar a educação física. E aí, através de dinâmicas, aos pouquinhos, eles aprendendo, desenvolvendo, eles vão gostando, né? Eles vão sendo atraídos, porque o esporte, as atividades são isso. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, você não gosta ou você não sabe? Aí eles, professor, eu não sei, né? Eu não sei jogar voleibol. Aí, cara, obviamente, eu falo, eu amo assistir as pessoas dançar, mas eu não sei dançar, né? Então, se mandar eu dançar lá, eu vou passar vergonha. Então, eu vou dizer que eu não gosto, né? Mas a partir do momento que você aprende, que você domina pelo menos o básico, você vai querer demonstrar aquilo. Então, quando eles começam a aprender um pouco, né, daquilo que você está passando para eles começam a gostar. E isso é muito gratificante, você ver alguém fazendo uma manchete no voleibol pela primeira vez, e, professor, que legal, eu consegui, eu acertei meu saque, passou a rede, entendeu? Esse tipo de coisa que faz com que a gente fique feliz e continue levando novas atividades para eles, né? E aqui, né, na comunidade aqui, nós temos, tipo assim, vários professores que estão começando a dar aula agora. Então, nós temos alguns que já têm professores, já estão há mais tempo, né, na educação física. Tem aqueles que estão começando agora também. Uma dúvida, assim, que é geral deles é que às vezes eles encontram turma muito agitada, né, principalmente dos anos iniciais. E eles normalmente costumam levar atividades assim que eles não conseguem, como que eu posso falar, engajar a turma até o final da aula ali com a atividade que eles propôs para elas. Tipo assim, desvia a atenção, ou a atividade não faz tanto sentido para os alunos, então eles sempre têm aí essa dificuldade com os alunos. Você costuma ter alguma técnica ali que você usa? Você costuma adaptar alguma atividade na hora? Ou você leva um jogo ali que não dá certo com a turma, você muda ela, ou você insiste naquela atividade? Com certeza você já passou por isso, né? E aí você faz como assim para estar saindo, né, desse problema quando ele surge assim? Olha, cara, eu trabalho numa escola que, de momento, nós não temos um ginásio coberto, nós não temos um espaço coberto. Então, todas as aulas, independente da turma, se é dos iniciais, finais ou médio, eu vou com um acervo de atividades. Eu vou com várias atividades, plano A, plano B, plano C, plano D, se chover eu faço essa, se deu certo eu faço essa, se der um sol muito forte, as crianças não podem ir no sol, eu faço essa, eu faço na sombra, e eu vou usando todos os espaços disponíveis na escola, eu faço. E realmente existem atividades que você chega lá e às vezes os alunos ficam mais dispersos, eles não gostei muito dessa, ou às vezes aquelas regras, tipo, eu assisti um vídeo lá na internet, nunca fiz atividade e eu vi que deu certo para o professor, mas talvez eu não prestei muito bem atenção, fui fazer com os meus e virou uma bagunça. Isso é normal, mas às vezes aí eu penso assim, vou desistir dessa atividade, naquele momento, algumas vezes eu deixo rolar um pouquinho ali, finjo que deu certo, mudo a atividade, que eu já estou com outra atividade planejada ali, vamos fazer a próxima, né? Os alunos entendem, já vão querer outra atividade. E em outro momento eu vou lá, vejo o que deu errado naquela atividade, realizo com outra turma e acredito que dá certo. A gente sempre vai estar adaptando e modificando alguma atividade. E isso não é errado do professor, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, para estar adaptando antes, durante e depois das nossas aulas, principalmente durante. Enquanto eu estou realizando a atividade, eu vi que, tantas pessoas naquela equipe não deu certo, eu modifico, tiro o João daqui, jogo a Maria para cá, e eu vou mudando, entendeu? Tá uma equipe muito forte, eu mudo jogadores, eu mudo as regras, se tá um obstáculo muito alto, eu diminuo, se tá alguma coisa muito difícil, eu diminuo a distância,
e o tempo todo a gente tem que estar observando esses detalhes, né? E adaptando conforme as coisas vão acontecendo. E da turma agitada em si, realmente, os anos iniciais sempre vão ser agitados. Às vezes o professor usa estratégia de musiquinha, às vezes eu olho meu cara meio fechada para e eles já fazem silêncio. Uma coisa que sempre funcionou para mim é o meu silêncio. Quando eu Ah, fico em silêncio, só eu ficar em silêncio. Se eu ficar em silêncio, todo mundo para em silêncio. Entendeu? E aí funciona. Para mim sempre funcionou essa do silêncio. Eu paro, eu olho para eles e fico esperando. Mas não dá 30 segundos. Todos eles param, olham e deixam eu explicar. E aí acontece as coisas. Meus alunos são muito bons. porque eu acredito que isso também vai muito de cada professor, né? Porque, vamos pôr, você tem essa estratégia do silêncio que ela funciona para você. Às vezes outro professor possa tentar isso e não possa funcionar com ele, né? O interessante é eles entenderem que eles estão sendo prejudicados com isso e eles estão perdendo tempo. Eles poderiam estar brincando, estar aprendendo. Né? Igual você falou, tem professores que cantam musiquinha, tem aqueles que usam alguns comandos, igual o pam, pararam, pam, 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 com a turma Ah, inteira e todo sim. mundo fala e para. Então são estratégias. É o professor que está vendo aqui, que vai assistir agora, que vai assistir depois, ele tem que ver qual estratégia que funciona mais com o perfil dele. Né? E também com a turma, porque às vezes pô, tem turma que é um pouco mais agitada, né? Se não conhece tanto o professor, que pode às vezes ficar parado lá, usar uma música que não vai conseguir funcionar tanto. Né? Então isso cabe, é muito individual também, né? Essa. Eu às vezes utilizo essa questão de escolher os alunos, sabe? Para quê? Não deixar eles escolherem para não acontecer, você ser o último a ser escolhido. Então eu sempre Ah, escolho as equipes, eu sempre organizo os jogadores, e aí eu olho lá que o Leandro está conversando demais e eu falo assim, ó, eu ia chamar você, mas agora eu vou deixar por último porque você está muito bagunceiro, assim. E eles começam a ficar silêncio, os outros começam a fazer silêncio para eu poder escolher eles para brincadeira, entendeu? é. E No- aí é, funciona também. Normalmente, quando eu vou dividir as equipes assim, a gente sabe que aqueles alunos que conversam mais, que são mais amigos, né? Eles ficam normalmente um do lado do outro. Aí quando a gente tá todo mundo em círculo assim, eles pedem, deixa eu ser o time do fulano, o time do ciclano. Aí pra deixar uma turma mais homogênea, eu vou falando, você pra um lado, você pro outro, você pra um lado, você pro outro, separando todo mundo. Aí os amiguinhos separam até pra ter mais interação aí com os outros alunos, né? É assim mesmo. É, e a gente falando aí também essa questão de aula, né? De criação, de planejamento. A gente sabe que criar aula criativa, diferente para os nossos alunos, né, uma tarefa assim tão fácil. Ainda é todo dia assim que a gente tem uma inspiração também. Mas normalmente, assim, como você costuma fazer para buscar essa inspiração nessas atividades que você faz com seus alunos, que você coloca lá no Instagram? É algum livro, normalmente é algum curso que você tem, ou no próprio Instagram aqui, ou YouTube, outra rede social? Como é que você faz para estar levando atividades diferentes para eles? Qual que é a sua fonte de pesquisa assim? Olha, eu atiro para tudo quanto é lado, na verdade, assim, ó, eu sigo vários professores, inclusive, né, o teu perfil, eu já peguei muitas atividades suas também, aí tem lá o Guia do Bom Jogo, né, que eu pego muitas atividades deles, tem um perfil da Educação Física Escolar, Tarsila e Tari Dalgo, são Isso. duas professoras, né, que realizam diversas atividades, principalmente para anos iniciais, vale muito a pena, né, acompanhar o trabalho delas, tem um professor, professor Guilherme, né, acompanho o trabalho dele também, mas, assim, há muitas pessoas, eu sigo de fora, né? A Turquia, ele tem um sistema de ensino, acredito que é parecido com o nosso, eu não sei como é que é o currículo deles, porém, as atividades que eu pego deles é tudo similar àquilo que a gente já faz nos anos iniciais. Então, é só seguir perfil de educação física do pessoal da Turquia, tem muitas atividades legais, tem o professor Sérgio, do YouTube, né? Eu acompanho ele. Cara, ele tem basquete, voleibol, é muita coisa lúdica que dá para aproveitar. Canal do YouTube tem, igual nós estamos fazendo essa nossa conversa, eu tiro tempo, às vezes, para assistir 1 hora, 2 horas de vídeo de pessoas explicando atividades, fazendo como de atividade. Eu assisto, e daquilo dali, se eu pegar duas atividades, eu Tá ótimo. registro, né? Eu registro e vou anotando, vou registrando, e automaticamente o cérebro vai aqui, ó, já adaptando e mudando. Se eu olho alguma atividade, tipo assim, não é exatamente aquele jeito que eu vi que eu vou fazer. Eu já uso uma regra diferente. Às vezes você fez para o handebol, eu estou fazendo para o basquete ou para o futsal. A mesma ideia que você passou lá para os Uhum. alunos, né? E assim a gente vai se inspirando, cara. Eu estou É, constantemente ligado nisso. Na verdade, quando a gente olha uma atividade assim, você imagina ela adaptada de um jeito, eu imagino ela adaptada de outra forma,
né, com outro conteúdo assim, e isso que eu acho que é a mágica da educação física. Normalmente os professores, eu peço eles para quando utilizar alguma atividade minha lá, para tipo marcar ou me mandar no Stories como que eles fazem, e uma grande parte faz. E eu vejo que eles adaptam a atividade, né, tipo assim, eles mantêm um objetivo central, mas a atividade é toda adaptada, né, de acordo com a vivência dele e o que ele quer trabalhar com a turma dele. Eu acho isso sensacional. Você já falando de fontes aí, né? Não sei se você já viu um professor que tá meio que viralizando no Instagram agora, falando de professores de fora. Eu não sei se ele é indiano, mas normalmente os vídeos dele começam assim com ele, com uma cara mais fechada, assim, andando em direção à turma, né? Ou para outro lado ali, aí em frente mostra atividade. Você já chegou? Normalmente são mais meninos que fazem essa atividade. Vou te mandar depois. Eu Se alguém acho que eu até souber quem que é, manda no chat. Eu vou ver se eu acho depois uma atividade dele. Eu vou compartilhar com vocês aqui. E as atividades dele, tipo assim, tá tendo muita visualização mesmo. E são atividades, eu acho uma educação física não tão parecida com a nossa, mas ela é um pouco diferente. Vou ver se eu compartilho com vocês depois aqui. É, e falando também, né, da questão de experiência pessoal nossa, assim, de jogos, brincadeiras, principalmente as antigas, né? Você costuma pegar essas brincadeiras que você realizava antigamente, assim, trazer para suas turmas? olha, Atividades assim, que marcaram sua infância? até anotei algumas aqui, por exemplo, o pega-pega, que é a brincadeira mais tradicional que existe, né? E todos sabem que Sempre dá é certo, uma, né? é uma brincadeira que sempre dá certo, que os meus alunos amam, e sempre você pode usar uma variação. Você está trabalhando com basquete, você usa um pega-pega com drible, com futsal você usa, com handebol você usa, um pega-pega salvador, é um pega-pega congela. Então, assim, pega-pega corrente, né, que é o cooperativo. Eu tenho lá um pega-meba, né, que é uma atividade legal que eles gostam também. Então, o pega-pega é uma brincadeira infalível. Outra, né, que é muito popular, é a queimada, né, que é uma brincadeira que todos gostam e também é uma que tem várias adaptações, várias regras diferentes. No meu perfil tenho várias atividades de queimada, assim, que com cone, ao invés de acertar a pessoa, acerta o cone, usando mais de uma bola, aquela bola de pilates grandona. Então, só de anos iniciais, você leva uma bola de pilates, daquela grandona, e falar que é uma queimada, meu Deus, para eles é um parque de diversão aquilo, né? Porque é uma coisa diferente para eles, não é uma coisa que eles vivenciam todo dia, né? Por exemplo, uma queimada que eu fiz para eles, que eles pedem muito, é a queimada paintball, na qual eu coloco banco, cadeira, colchão, escola, e aí para eles ter a alegria de estar num campo daquele de paintball, de bola de borracha para todo lado, e acertei um, acertei outro. Então, são atividades populares e hoje ainda dão certo. O pular corda também, existe várias formas de questão de pular corda e altura, isso, e eles também gostam. A amarelinha também, nós temos diversas variações de Uhum. amarelinha, né, de coordenação, usando cone, amarelinha simples mesmo. A questão do morto-vivo também é uma brincadeira bem conhecida aí da infância, mas a gente consegue fazer, ao invés de morto-vivo, para a direita, para a esquerda, e dar comandos, o que é do céu, o que é da terra, e vai dando comandos para eles, sabe? Ao invés de abaixar e levantar, vai para a direita, para a direita, para frente, para trás. É como se fosse uma adaptação do morto-vivo, né? E é isso, e várias outras atividades aí, que se a gente for parar para lembrar, a gente vai ficar discutindo aí um tempão Vai, aí que vai. a gente realiza aí. E com essas atividades aí, a gente sabe que também tem muito professor que tem uma grande dificuldade com a questão das turmas assim pedirem mais, só quer o futebol, às vezes ele leva uma atividade diferente, a turma não quer fazer. Pelo que você falou, acho que você não tem tanto esse problema, né, dos alunos só quererem futebol, às vezes até querer boicotar alguma atividade sua. Mas você já passou por isso? Igual você falou que você está nessa escola há 3 anos, quando você chegou você tinha essa dificuldade. Se você teve essa dificuldade, como que você fez para sair dela? Olha, hoje, né, eu falo por hoje, mas eu já passei muito por isso, já passei muito, inclusive que eu mencionei que eu já trabalhei em várias escolas quando eu era tempo de contratado, né, que era o ACT aqui, né. Uhum. Então, os alunos, no caso, eles sabiam que eu ia ficar 2, 3 meses na escola, e esse era muito difícil, porque os alunos já sabiam que você era um professor temporário, e aí é mais difícil de você dominar a aula. É como se fosse você quer trazer uma ideia nova para os alunos, uma atividade diferente para eles fazer, e eles simplesmente vão dizer: você vai sair daqui 2 meses, então eu não vou fazer. E infelizmente aconteceu bastante disso
principalmente, né, com anos finais e ensino médio. As crianças não, criança de primeira, quinta série, independente da onde que eu estivesse, o tempo que eu fosse ficar, se fosse uma semana, eu sempre pensei, eu vou ser o melhor professor que essas crianças já tiveram. Eu vou chegar, vou trazer atividades diferentes para eles, porque se eles estavam habituados a não fazer nada, e eles veem que tem um professor que quer trazer atividades diferentes para eles, e eu tenho esse pensamento que eu vou deixar que eles tenham saudade de mim quando eu sair, eles amavam, entendeu? Aí, quando você sai da escola, eles ficam com aquela tristeza. E, infelizmente, isso faz parte, cara. Aí a gente, de aluno, não querer. Mas quando você tem, por exemplo, igual hoje, né, que eu estou efetivo numa escola, que você tem uma direção, uma coordenação, uma orientação que trabalha junto com você, aí você encaminha um aluno que não quer fazer, pois a educação, além da educação básica, ela é obrigatória. E a nossa área, inclusive, a educação física, ela é Sim. obrigatória também. Então, não tem esse de, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Se não tem atestado, é obrigado a fazer, querendo ou não. Entendeu? E assim é a vida. A gente, além de ensinar educação física, você ensina valores para a vida, que muitas coisas a gente também não concorda e a gente tem que, né, fazer. Isso faz parte. É, agora falando um pouquinho, né? Na verdade, a gente vê que a sua quadra, que você bem falou que você não tem uma quadra coberta, mas acho que eu já vi até você compartilhando em um stories que está sendo construído um ginásio para você, né? Parece que é um ginásio grande, com uma boa estrutura. A gente vê também que você dispõe de muitos materiais aí. Você até posta lá, né? Aquele que o pessoal acho que fica até com um pouquinho de inveja do tanto de material que você tem lá. E a gente sabe que nas diversas escolas espalhadas pelo Brasil aí, na verdade, não é assim. E também fazendo esse paralelo aí, acredito que nem sempre foi assim, você tinha essa quantidade de material, principalmente quando você era designado, né? E aí, esse professor também que não tem tanto material, como que uma dica que você dá para ele para conseguir colocar, vamos pôr, as competências da BNCC que ele tem que trabalhar, aquele que quer ser realmente um professor bom, mas que não quer gastar dinheiro do seu próprio bolso, você acha que ele consegue trabalhar ali o que é pedido para ele, exercer um bom papel, sem ter ali, vamos pôr, um bom material, uma boa estrutura para estar trabalhando? Olha, essa é uma pergunta que praticamente a maioria dos professores de educação física quer, né, resolver esse problema. Eu não vou dizer que é fácil, não vou Não dizer é. que é tudo bonito, é tudo fácil, é muito difícil, né? Eu, inclusive, estou com 35 anos, cabelo branco, de tanto que a gente se estressa, né, tentando, né, salvar o mundo, né, com poucas coisas que a gente tem, né? Eu ainda tenho bastante coisa, mas igual falando, nem sempre eu tive isso, e a gente não consegue trabalhar tudo, não consegue trabalhar tudo. E não é só recurso material, é recurso de espaço. Tem escola que não tem um pátio, né, para trabalhar. Aí vai trabalhar atletismo, precisa trabalhar arremesso. Ah, professor, mas é possível trabalhar de uma forma lúdica ali, arremessar alguma coisa mais leve, ou tipo um espaguete, alguma coisa na ponta, fazer o lançamento ali do dardo, arremesso de peso, fazer ginástica num espaço pequeno. É possível trabalhar, mas o professor vai ter 10 vezes mais trabalho do que se ele tivesse todos os recursos fácil, né, em mãos, mas, infelizmente, né, muitos professores passam por isso, mas a gente não pode se acomodar, nós não podemos se acomodar. Eu já entrei em escola que não tinha nada, não tinha nada, 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 nada mesmo. Eu digo assim, não tinha um bastão, um cabo de vassoura para poder dar aula. E quando eu cheguei nessa escola, tinha dois professores, né? Aí eu comentei com eles, falei, onde que ficava a sala de educação física, né? E eles falaram, tipo, lá não tem nada que você vai ver lá? Eu falei, não, mano, é possível, alguma coisa deve ter. E realmente, eu abri a sala e não tinha nada, não tinha nada. E eu entrei em desespero, né? E o que eu fiz? Eu parti para o apelo de pedir. Né? Eu fui até para um grupo de Facebook e pedi, pessoal, eu trabalho numa escola, não me citei nome, não citei nada, e eu preciso de material. Cara, muitas pessoas ajudaram, muito. Eu tenho uma bola, vem buscar aqui, vem buscar ali. E aí outras escolas, eu joguei num grupo de professores de educação física aqui de Joinville, e vários, professor, eu tenho 10 bolas aqui, quiser vir buscar, vem. Aí o outro de basquete, Aham. o outro de tênis, raquete. Cara, eu enchi aquela escola de material. Daí foi questão de uma semana. Eu sei, não é o correto o professor fazer isso, ficar correndo atrás de material, mas eu quero trabalhar, eu quero que os meus alunos façam uma atividade. Então, o professor que quer, né? E não adianta você ficar esperando. E outra sugestão, sempre que eu para mim sempre deu certo, você entra numa escola, você é novo. Uhum. A direção, você sabe que geralmente a nossa disciplina é rotulada
por rola-bola, o professor vai ser igual aos outros, né? Então, eles vão esperar que você também seja um professor rola-bola. Quem é que de uma gestão que vai investir num professor, tipo assim, investir em material sabendo que o professor não vai usar? Primeiro você chega, tenta mostrar trabalho com aquilo que você tem. E depois, aos poucos, você chega para a direção, cria uma lista básica, não vai encher de muita coisa para assustar. Chega lá na mesa da direção e fala: olha, eu faço meu trabalho assim. Se você puder, né, adquirir alguns desses materiais, com certeza vai melhorar. E eu garanto para você que eu vou utilizar todo esse material, né? E para mim sempre deu certo. Eu chego na escola, mostro o meu trabalho primeiro, peço depois e eu ganho aquilo que eu pedi, porque o diretor viu que eu vou usar. E aí todo mundo sai feliz. É até porque as escolas têm verba, né, cara? Tem verba para estar comprando material assim do professor e às vezes pode cair nisso que você falou. Às vezes a gestão vê que o professor ali é um professor, às vezes rola bola, não vai trabalhar com uma grande quantidade de material e deixa para ele só, vamos pôr, comprar umas bolas de futsal ali e pronto, e deixa ele se virar na escola ali pelo ano inteiro. E a gente sabe que o objetivo da educação física não é isso, né? O quanto de experiência você poder proporcionar para os alunos, aquelas multiplicidades, né, voltando ali para as inteligências múltiplas, que cada aluno ali às vezes pode, um gosta mais de basquete, o outro gosta mais de atletismo, então cabe a você dar um pouquinho, né, dar um gostinho para ele e ele ver o que ele identifica mais. E acaba que se ficar muito limitado nisso, acaba que não anda tão bem, né? Eu trabalhei numa escola uma vez que foi igual você, chegou lá, não tinha praticamente nada, 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 nada. Eu tive que algumas coisas reciclar. E através dos próprios alunos, né, eles viram que eu queria, isso foi uma turma de, de anos finais. Eles viram que eu fazia um trabalho diferente com eles e eles próprios começaram a cobrar a gestão. Uma coisa que antes não tinha na escola, era só, vamos pôr, futebol, futebol, e o futebol deles ainda era com a bola velha, né? Então, eles viram que no primeiro momento nós construímos e confeccionamos alguns materiais para serem usados na educação física. Os pais participaram dessa confecção. Nós adaptamos cone, adaptamos ali alguns bambolês que eu pedi os pais para estar mandando para nós também, né? Aí ficou uma cobrança em cima da gestão em si, tanto que na primeira reunião que teve, a cobrança dos pais e da comunidade sim foi o porquê que não tinha material para educação física escolar. Aí, na semana seguinte, apareceu lá como uma mágica, né? Então, verba para comprar isso tem, só que alguns gestores não querem investir nessa parte. Às vezes pode ser pelo que você mencionou aí também, né? Agora, mudando um pouquinho o foco da conversa aqui, né? Nós vamos aqui até 9 horas, então vamos ter mais 15 minutinhos aí de bate-papo. Falando um pouquinho do Instagram, né? Eu não sei se o seu Instagram na área da parte de educação física, se é o que tem mais seguidores. Você sabe do Brasil que se tem alguém mais que você? Acho que não, né? Olha, cara, é que envolve educação física em geral, Escolar, aí né? tem perfil escolar. Eu Eu acho que é tenho o maior. 480 mil, 480 mil seguidores, é. Então, eu acho É, que seu Instagram ali, ele bomba, né? É praticamente quase 500 mil seguidores. e Então, eu acho tenho que Facebook também, né? é, praticamente uma galera enorme aí acompanha seu trabalho, né? E como que surgiu, assim, essa ideia de compartilhar sua experiência com o professor? Tipo assim, você planejou ou foi alguma coisa que surgiu do nada? Assim, você, vou botar minhas aulas ali e pronto. Você planejou? Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu tinha, antes de ser professor, eu administrava uma página de educação, do Corinthians. Eu sou corintiano, né? E eu administrava uma página do Corinthians. Essa página tinha 600 mil seguidores, né? Ó. Então, era vírus corintiano. Aí começou a faltar tempo para mim, eu pensei, vou pegar e vou vender essa página. Aí vendi, na época, sei lá, faz tempo, uns R$ 1.000, vendi para uma pessoa lá, e o cara hoje anuncia sites e coisa lá. Na época, R$ 1.000 era dinheiro. É, Agora, hoje não é mais nada. E aí eu pensei, poxa, se eu tenho uma do Corinthians e deu certo, agora eu entrei no curso de Educação Física, eu vou fazer uma página de Educação Física. E aí eu fiz no Facebook, primeiro foi Educação Física e Depressão. E aí eu comecei a publicar, e compartilhar, e publicar, e jogava em grupo, e isso e aquilo, aí até que viralizou um vídeo, né? E aí é assim que surgem as grandes páginas, viralizar um vídeo. Aí você vai ter 4 mil seguidores, 5 mil, 10 mil, 15 mil, e aí é só trabalhar em cima daquilo. E aí, gradativamente, você vai conquistando o resto. Você precisa ter um começo. E depois você vai o resto, né? Aí eu fiz a página de Educação Física e Depressão. Aí depois eu decidi fazer o meu perfil pessoal, educação, o professor Marcos, no Instagram. Aí eu fiz uma outra de Educação Física no Facebook.
né, que é a Educação Física para Todos. A Educação Física e Depressão, para vocês saberem, tem 1 milhão de seguidores, né? A Educação Física para Todos tem 300 e poucos mil, e o meu perfil do Instagram tem ali 480 mil. E eu sempre me critico, né, cara? Eu queria ter esses seguidores no YouTube, porque o YouTube eu Ah, acho que é. dá dinheiro, né? Aí ia ser monetizado, ia ser uma outra história, né? Mas no início lá, quando você fez, você imaginava que tanta gente ia te seguir assim, ia interessar pelas coisas que você faz? Você acha que o pessoal ia seguir mesmo? Ou não? É, você faz com esse objetivo, né? E eu sempre fui uma pessoa com foco, cara. Eu nunca pensei negativo. Eu pensei, se eu faço uma coisa, eu quero passar um negócio. Como eu falei, eu já tinha uma página do Corinthians com 600 mil seguidores. Então, qualquer outra coisa que eu fizesse ia dar certo. Aí eu fiz educação física, deu certo. E agora é ter rotina, né? Ter constância. A publicação é uma coisa que é tempo, cara, é trabalho, é custoso você administrar isso, responder pessoas. Eu logo mencionei com você antes da reunião ali que às vezes É, a gente deixa de responder algumas pessoas e não é fácil, cara. e justamente é o ponto que eu ia entrar agora. Como que você consegue assim? Você já me falou que não consegue tão bem, né? Mas controlar isso tudo. É página no Facebook, é Instagram, é o YouTube que você mencionou também, é as aulas, é o seu plano de aula, é a sua família, é a sua filha. Como é que você consegue controlar isso tudo assim durante a semana? Você acha que você deveria se dedicar mais a alguma coisa? Ou realmente falta tempo mesmo? Olha, tempo sempre vai faltar, mas a gente sempre tem que arrumar um espaço, né? Mas a prioridade para mim, né, que estamos falando de trabalho, né, é o meu trabalho, é onde que eu trabalho na escola. É os meus alunos, é meu planejamento, essa é a minha prioridade. O Instagram e o Facebook ficam em segundo plano. Eu deixo um seguidor ali meu sem resposta, mas eu não deixo o meu trabalho, meu planejamento lá vago, por exemplo. A minha aula não deixa a desejar. Eu tento fazer o melhor lá. E para que eu tenha uma aula boa, eu tenho que ter tempo de planejar. Então, por exemplo, todo dia eu chego, pesquiso, tento responder as pessoas, o que eu posto no Instagram, até porque eu tenho um material, né, que eu comercializo, e eu preciso dar uma satisfação para as pessoas que, não recebi, ou que aconteceu isso, mas não é fácil, cara, não é fácil, é uma Pegando, vida muito pegando corrida. esse gancho, fala para nós aí normalmente como que é o seu dia, assim, né? Como é o horário que você chega na escola, qual tempo você permanece lá, qual tempo você dedica para o Instagram, para planejar a aula, como é que é? Olha, cara, eu levanto tipo 6 horas da manhã, né? Levanto 6 horas da manhã, me arrumo, vou trabalhar, começo 7h30 o meu trabalho, saio 11h30 da escola, né? Dou minhas 5 aulas da manhã, aí venho para casa almoçar, que é próximo da almoço, rapidão. Nesse almoço, se sobrar um tempinho ali, né? Eu faço, tento visualizar alguma coisa no Instagram, publicar alguma coisa nesse intervalo de almoço, né? Postar alguma coisa no Instagram, um story, que é aquilo que eu fiz durante o dia, porque na escola, apesar de eu estar filmando, eu não publico nada, eu não entro aí nas redes sociais para responder pessoas, para conversar, porque eu estou focado na aula. E mesmo eu estando filmando, eu estou ali sempre orientando, conversando com os alunos, dando orientações, e às vezes a filmagem ali é o quê? 2, 3 minutos, né? Não é a aula toda que o cara vai ficar filmando. Então, aí chega à tarde, eu volto para o trabalho, aí chego, tomo um banho à tarde, tenho que comer, aí eu começo a pegar o computador, começo a ver o que eu vou fazer no outro dia. Eu tenho o meu planejamento, né, como eu falei, mensal, porém, eu tenho que ir lá ler aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo nas aulas anteriores, é aquilo que falta eu fazer do meu planejamento mensal, o que que eu vou fazer? Aí, às vezes, lá no meu planejamento falta, para fechar o mês, 3 aulas, mas eu tenho lá 4 atividades. Eu já coloco lá as 4 atividades no meu caderno, dizendo, ó, se chover, eu vou fazer isso né, no pátio, né? E se der o tempo tudo certo, eu vou fazer essa atividade lá na quadra. E se acontecer, cara, acontece coisa assim, por exemplo, aconteceu um evento na escola, aparece uma turma que ficou sem aula, eles vão lá incomodar na educação física, né? Isso faz parte. Faz parte. É E, corrida. e você já teve assim, no meio desses anos aí, né? Já tem quanto tempo já o seu Instagram? Cara, por tempo, acho que eu nem sei exatamente o tempo, mas deve ser uns 7 anos, 6, 7 anos, Ah, acho. tem bastante tempo. Quais atividades ali que você posta diariamente? Você tem alguma experiência para contar para nós assim de algum feedback que alguém já te deu, que através do seu Instagram ali você conseguiu às vezes ampliar o leque da pessoa, mudar às vezes a mentalidade dela, de como tentar ser um melhor professor? Você teve alguma passagem dessa? De alguém falar Cara, assim, isso. ah, Sim, tipo sim, assim, isso é o que mais acontece, na verdade, né? Porque as pessoas vêm ali no privado, né? E algumas comentam em comentários,
e dizendo, ah, né, professora, uma coisa que eu mais fiquei feliz é as pessoas dizer, professor, eu comecei a cursar educação física a fazer por causa das suas aulas, né? Isso é muito gratificante, né? A pessoa, tipo assim, tentar seguir o meu jeito de trabalhar, né? A minha forma de trabalhar, decidiu escolher educação física. Tipo, ela conheceu a educação física através dos vídeos e decidiu fazer educação física porque ela gostava daquilo, né? Ela gostava dos vídeos e ela achou legal isso, né? E isso é muito gratificante. E das atividades, isso é constantemente. Nossa, essa atividade eu vou fazer amanhã, vai ser atividade hoje. Inclusive, tem gente que às vezes acabou de assistir a atividade e já quer fazer na mesma hora com os estudantes, né? E isso é muito gratificante. E é por isso que a gente está ali todo dia publicando, né? Para tentar ajudar essas pessoas, né? E também mostrar o nosso trabalho, né? Que a gente também tem que se promover, né? E você acha ali que o Marcos, desde quando começou a dar aula até hoje, mudou muita coisa? Ah, cara, mudou bastante, cara. Quando comecei, como eu falei, eu não era formado, eu estava estudando e já comecei a atuar, então era muito perdido, era muito perdidão. Às vezes você começava a sair um planejamento, chegava lá, e agora, o que que eu vou fazer? Você teve Se alguma você, ajuda de algum outro professor, alguma coisa assim ou não? nunca, 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 sempre foi sozinho, no peito, na coragem, e sempre tentando melhorar, cara, sempre tentando melhorar. E Nunca eu acaba pensei se eu vou que abandonar. e acaba, não sei se você vai concordar comigo, a faculdade ela acaba sendo muito vaga, né? Porque é Bastante. muita teoria, teoria ali, da prática mesmo você não vê quase nada. Então, quando você cai ali com uma sala de aula, vamos pôr com 30 alunos, você e eles na quadra, no chão da quadra ali, é completamente diferente. Né? Você aprende muita coisa através da prática e da experiência com o tempo. Então, quem está começando aí, é normal a pessoa iniciar aí meio perdido, é normal a pessoa, às vezes, dizer, pessoa, professor, eu estou perdido, me ajuda. Isso é normal. O que não é normal é a gente desistir, né? A gente não querer correr atrás e querer melhorar. Então, para isso aí, a gente tem, né, vários perfis aí, como o seu e como de outros professores, que a gente pode estar acompanhando e se inspirando nesses professores, né, assistindo vídeos, ideias e levando para os alunos mesmo que de início, às vezes seja alguma atividade, vamos dizer assim, vaga, vou dizer, vou usar esse termo assim, que às vezes não está lá no teu planejamento, mas você viu lá, né, no Recriando Brincadeiras de Jogos, uma atividade que é muito legal que o professor fez, e você pensa, meus alunos merecem essa atividade, e no outro dia você aparece com aquela atividade lá. É melhor você fazer uma atividade assim, né, legal, às vezes fugir um pouquinho do teu planejamento, do que às vezes o professor chega lá perdido né, e ficar com uma única atividade ali, tentando fazer com que os alunos se motivem naquela atividade. Tem que fazer aquilo que já deu certo para outros professores, que com certeza também vai dar certo para você. É, eu vou deixar aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta também, para quem estiver participando da live aqui, pode ficar à vontade para estar entrando, para estar fazendo uma pergunta. Enquanto isso, eu vou só mostrar para vocês aqui, quer ver? Vamos ver se vai dar para visualizar. Estão conseguindo ver aí? Abriu a tela do computador aí? Ah, agora abriu. Abriu. Então, esse aqui é o Instagram do professor aí, tá? Quem já não segue, acredito que todo mundo já te segue aí, né? É, então, a gente vê que 482 mil seguidores, então não é à toa, né? É, realmente aqui você posta conteúdo diariamente. Isso aqui eu não aprendi a fazer ainda não, que é a questão do borrar o rostinho das crianças ali. Qual que é o aplicativo que você usa para fazer Cara, isso aqui? cara, eu peguei um aplicativo agora que eu pago para esse aplicativo. É um aplicativo que é Pix. Eu não sei se tem para Android, eu tenho o iPhone, né? Então no iPhone é Pix, né? Então Pix. ele funciona muito bem. É Pix mesmo. Aí eu paguei acho que R$ 130. A princípio está escrito lá que é vitalício. Então, se é vitalício, vale a pena, R$ 130. E ele borra o rosto, por exemplo, assim, se você está com o rosto fixo, ali ele acompanha o rosto, ele vai borrando certinho. Nesse caso aqui, como são muitas crianças e elas se movimentam muito rápido, é mais difícil ele focar. A criança dá uma mexida no rosto para cá e para lá, ele desfoca às vezes, mas funciona, cara. Para a maioria dos casos, ele funciona. Isso tem E, ajudado bastante. e uma dúvida que eu tenho aqui, até ligado a isso, que vão pôr que algumas turmas você, tipo, borra o rosto e outras não, porque nessas você tem autorização para estar passando e Cara, na nas verdade, outras. assim, na verdade, todos os vídeos ali, a escola, no caso, a gente da escola, a gente tem autorização, né? Ah, tá. Só que é uma autorização, assim, mais vaga, assim, sabe? Do Hum. direito de imagem. E acredito eu que se, como eu tenho um perfil muito grande, né?
quando tiver um olho gordo ali, por exemplo, pensar, nossa, o professor está ficando rico, o professor. Porque os alunos, meu Deus, eles veem, eles olham a gente ali com 480 mil, eles acham que o cara está milionário, E eles né? te E acho que pedem para aparecer no seu Instagram também ou não? a maioria pede, cara. Então, por É. isso que a maioria ali dos adolescentes, eu já não tapo o rosto, porque, professor, filma eu, filma eu. E eu sei todos os alunos que têm autorização, aqueles que não têm, e aqueles que querem ser filmados, aqueles que não querem ser filmados. Essa autorização geralmente é feita na matrícula dos alunos, né? É, aí pra você ver aí a quantidade de material, né? Quando sempre você coloca aqui essa foto aqui, acho que já colocaram umas duas, três vezes, né? Chove de comentário aqui, Bastante, né? cara. É, aí tem outras atividades. E essa daqui é apenas uma escola, porque parece que são locais diferentes, ou é uma escola que é bem ampla mesmo? Essa daqui é tudo de uma escola, mas tem algumas coisas ali que eu fiz já com o pessoal mais adulto, Igual essa parte aqui, é a que mesma escola? essa é a mesma escola, é um pátio externo ali da mesma escola. Isso aqui é um Lá lago? atrás, lá atrás é um gramado que hoje é o nosso ginásio, que vai sair lá o nosso ginásio lá. Ah. Agora tá tudo fechado aquele espaço lá. E eu vejo também que normalmente você coloca muito essa questão aqui, ó, que é a sua, seu arroba, né? Você tem problema com o pessoal que fica pegando seus vídeos assim, compartilhando? Cara, pior que tem bastante pessoas que pegam, cara, sem autorização, e como eu falei, eu como professor ali, os pais aprovam, olham, nossa, legal, professor Marcos, mas a partir do momento que um pai, ele olhar em perfil de outras pessoas, eu vou ter que dar um jeito de correr atrás, entendeu? E aí isso é muito burocrático. Pedir para um outro perfil, porque aí o pai vai dizer, pô, no perfil do professor eu aceito, mas eu não quero no perfil de um cara lá de outro país ou de outras pessoas, né? Aí E, a internet é uma terra sem lei, né, cara? e acaba que normalmente você estava até falando do YouTube, da questão da monetização, eles pegam esses vídeos, né? Transformam em um Sim. vídeo maior, coloca lá e acaba aquele que leva todos os méritos do vídeo, né? É um vídeo que foi produzido por você, trabalhado por você. Então, é até estranho, né, a gente pensar de uma forma disso, mas acontece muito. Eu mesmo, em várias vezes que eu já fui pesquisar no YouTube ou no próprio TikTok, a gente vê que tem vários vídeos lá que eu posto no Instagram aqui, e os professores não te pedem nem nada, simplesmente vão lá, copia, cola e joga lá. Esse é É, um dos motivos que eu estou usando o aplicativo ali para poder tapar o rosto das crianças, né? Porque mesmo, como eu falei, mesmo tendo autorização, se tem o teu rosto tapado, você evita um monte de problema, cara. então, aí acaba que vê isso. Aí, Marcos, já estamos mudando o nosso horário aqui. Eu acho que você tem muita coisa para fazer agora também, planejar sua aula, dar atenção para sua família. Eu queria agradecer, né, de coração mesmo aqui, você ter separado o tempinho para levar esse bate-papo com nós aqui. Eu acho que para quem participou aqui foi muito gratificante, né? A galera curtiu pra caramba. Como eu te falei, é sempre uma honra para nós ter você aqui. Futuramente aí vamos fazer algumas atividades em conjunto aí no Instagram, né, alguns jogos, algumas brincadeiras. Vamos compartilhar na minha página, compartilhar na sua também. Acho que essa parceria aí vai dar para colher, né, bons frutos dela. É, No mais, muitíssimo obrigado. Pode deixar suas últimas palavras aí para a galera. Eu agradeço as pessoas que participaram, né? Agradeço todos os meus seguidores. Eu sei que às vezes alguns entraram querendo sanar alguma dúvida ou com algumas dúvidas, mas ali o professor Leandro deixou o meu perfil, vocês podem entrar no meu perfil, né? Apesar de eu falar que eu não tenho tanto tempo para responder, mas vagarosamente ali, ao meu tempo eu posso lá, às vezes uma dúvida específica que você tenha não vai me custar muito para mim poder te ajudar, né? Às vezes para mim E, a, dois e, a, minutinhos para mim dar uma resposta. e até é importante você falar um pouquinho do material, né, que você tem disponível aí, seus dois e-books, né? Eu tenho, e como eu falei para vocês, eu pesquiso, constantemente em diversos, né, YouTube, sites, vídeos de outros professores, e a nossa memória é uma memória que você hoje viu uma atividade, gostou, e amanhã às vezes você acabou esquecendo. Então, tudo que eu vejo na internet que eu acho interessante, eu registro, né? Eu salvo, eu descrevo, e eu vou salvando essas atividades que eu gosto e um material. E até chegou um momento que eu tinha esse material, na verdade, era para mim. Eu fiz esse material para mim não esquecer. E aí o pessoal o Instagram foi crescendo e todo mundo veio pedir as dicas. Professor, me dá atividade para isso, me dá atividade para aquilo. Eu pensei, quer saber? Eu vou, né, vou pegar e vou vender, né? A gente também, eu sofri para fazer o material, tá? Eu fiz para mim, mas eu não vou dar de graça. E aí eu fiz uma capa ali, é um material simples,
mas funcional, atividades que funcionam para mim e com certeza vai funcionar também para outros professores, talvez não da mesma forma que eu executei ali, na mesma forma que eu fiz, mas com algumas adaptações, conforme a realidade de cada um, vai dar certo. E você tem noção de mais ou menos quantas atividades que tem nessas apostilas suas, se for somar as duas? Eu tenho as duas, né? E aí eu conto uma que eu fiz para a pandemia também. Na época da pandemia, eu fiz mais uma. E aí eu fiz um outro e-book, mas só que esse outro eu fiz porque muitas pessoas pediam só para ensino médio, queriam só ensino médio. Aí o que que eu fiz? Eu peguei do volume um, volume 2, dos dois e-books, selecionei as atividades que são para mais voltados para o ensino médio e fiz um só para ensino médio. Então eu disponibilizo os quatro materiais, que dão umas 883 atividades no total, né? Aí eu já fiz um outro agora para jogos cooperativos, que também tem umas 170 atividades de jogos cooperativos, só atividades cooperativas, e eu tenho um também que eu fiz para jogos de origem africana, jogos e brincadeiras de origem africana, quem tiver aí na educação física escolar vai ter que trabalhar esse conteúdo, então esse material vai ajudar também nessa questão dos jogos e brincadeiras de origem africana. Para adquirir isso aí, é só ir lá no seu Instagram, clicar no link, ou tem que te chamar no privado lá? Tem o link na bio ali, no qual vai adquirir o combo, e se quiser algum material específico ali, é só me chamar no direct ali no Instagram, que eu já mando os links para vocês. Ah, não, então perfeito. Então vamos estar finalizando aqui, tá, pessoal? Agradecer novamente a todo mundo que tirou um tempinho para participar. Tá gravada também a nossa live aqui, a nossa reunião. Mais para frente nós vamos estar colocando ela no YouTube, vou estar fazendo alguns cortes, né, mandando pro professor aí, colocando no nosso Instagram lá. Eu acho que a galera gosta e vai ser show de bola aí. Muito obrigado, Marcos, de novo. Nos vemos aí futuramente no nosso Instagram. Vou até tirar uma foto aqui, né? Tirar um print. Quem quiser já tirar um print aí também. Né, quem quiser abrir a câmera, né? Pra gente poder tirar um print aqui para colocar lá nos stories da nossa reunião aqui. Pode abrir aí, tá? Beleza? Aí vou, vou contar até três aqui, vocês tiram o print aí, hein? Porque aqui eu tô tirando a foto pelo celular, vocês vão ficar tão bom, não. Um, dois, três e. Aí, beleza. Então, galera, valeu, muito obrigado. Vou estar encerrando aqui. Nos vemos aí ao longo da semana no nosso Instagram, no Instagram do professor também. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, obrigado e boa noite a todos.